O Ronald. Minha pergunta para o João é sobre, na opinião dele, qual é a maior dificuldade dessa nova geração de hoje se relacionar com a igreja? Verdade, a gente está numa geração aí, num tempo aí, principalmente pós-pandemia do eu sou igreja, não Sim. preciso ir na igreja. O que você acha disso, João? A gente, quando faz uma leitura cultural, né, da nossa época, a gente percebe marcas muito claras desse existencialismo, desse movimento de se apegar ao material, individualismo. Então são marcas da nossa era, de modo geral, né? As pessoas estão mais focadas em si mesmas, estão mais apegadas aos bens, estão se definindo por aquilo que elas têm e assim por diante. Eu acredito que existe uma responsabilização por parte disso, mas por outro lado também, talvez a igreja está respondendo perguntas que as pessoas não estão fazendo. E aí não há uma identificação. Porque se a geração ela muda, a igreja precisa tentar conciliar duas coisas que eu acho importantes, que é a forma e a essência. A essência nunca vai mudar. E o que Jesus fundamentou e o que os apóstolos fundamentaram, isso precisa ser preservado. Mas a maneira como a gente faz as coisas, ela sempre mudou e ela sempre tende a mudar. Porque se não fosse assim, a gente não ia usar projetor, a gente não ia usar instrumento musical. É lógico que tudo isso tem Internet. que ter exato, tem que ter um crivo e um critério, mas eu acho que muitas igrejas hoje, elas pararam no tempo, elas estão tentando preservar a geração baby boomer, por exemplo, e manter os fiéis antigos, mas se esquecendo de que a nova geração é quem vai continuar o trabalho, que se essa geração não se identificar, então assim, você tem uma invasão muito grande de, por exemplo, jovens casais da igreja. De modo geral. Por quê? Porque a pessoa, enquanto tá no Ministério de Juventude, beleza, tem alguém fazendo negócio animado e tal. A pessoa casa e ela não se identifica. E aí ela olha pros mais velhos e fala assim, cara, eu não consigo... Por mais que a Bíblia fala sobre aprender com os mais velhos, ser guiado por eles, mas você não vê esse caminho. Você vê gente velha cuidando de gente velha e gente nova cuidando de gente nova. Você não vê uma relação, que é aí que eu acho que é interessante da questão da multi, né? Uma igreja multigeracional. E muitas vezes isso gera essas rupturas. Então a pessoa, ela, cara, eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja sozinho, eu tô machucado com a igreja. E aí a coisa fica difícil. Mas eu acho que, por parte, tem uma responsabilização do pecado, da própria pessoa, da era, do nosso tempo, mas também daquilo que a igreja está oferecendo, né? Poucos pastores estão dispostos a repensar em alguns pontos que talvez seriam dignos de ser repensados. Né? Com todo cuidado, com toda a acurácia bíblica, tendo responsabilização nisso, né? Mas acho que isso, no meu entendimento, responde, sabe? Essa questão de quanta gente desigrejada pelo caminho e assim por diante, né? Porque se a gente for olhar pelos números, é o contrário, né? Parece que o movimento evangélico no Brasil só cresce. E que parece que o Brasil, pelas pesquisas que saem, poxa, é um país praticamente cristão, né? Cristianizado. Só que você não vê isso na prática, né? Porque você vê muita igreja lotada de gente vazia. E, ao mesmo tempo, existe essa necessidade de alcançar as próximas gerações. Para que a igreja tenha subsistência, tenha futuro, né? Na segunda, eu até perguntei pro Thiago, eu falei, ô pastor, você acha que é possível alguém ter uma espiritualidade boa fora da igreja? Tipo, será que ele consegue ter um relacionamento com Deus e tal? E aí, resumindo, né, a resposta, mas aqui não, né? A gente precisa ter uma vida na igreja pra ter uma espiritualidade, né? Porque eu tava pensando, porque é um dos principais argumentos, né? Que o pessoal fala, não, cara, eu não preciso ir pra igreja porque eu e Deus, né? A pandemia reforçou isso, né? Já vinha um movimento de desconstrução da vida comunitária e na pandemia houve uma obrigatoriedade, né? Então... Sim. Só que existem muitos textos e a gente vê que o crescimento espiritual ele depende uns dos outros. Você não consegue exercitar os seus dons, por exemplo, se não for por meio do outro. Não dá pra você edificar só você mesmo. A não ser que você vai entrar lá no dom de línguas e tal, não sei o que Paulo fala em 1 Coríntios 14. Mas para o crescimento espiritual você tem que exercitar os dons. E para exercitar os dons, você precisa do próximo. Uhum. Você precisa servir uns aos outros. Você precisa da coletividade. Então, tipo, a pessoa pode ler a Bíblia e pode orar em casa? Até pode.
Mas existem coisas que ela não vai poder fazer e que vai limitar a espiritualidade dela. Vai ser uma espiritualidade incompleta. Né? Ela pode ser até bem alimentada, no caso, no sentido assim, de É. palavra. Claro, pô, se ela for acompanhar, sei lá, o Bibo e uma igreja boa aí. Mas assim, cara, Deus, ele tá nos relacionamentos, né? Eu até falei pro Thiago, eu falei, pastor, até nas tretas que tem dentro da igreja, eu vejo Deus, mano. Claro. Porque assim, é ali que, mano, que a gente vai, tipo, crescer. E só assim que Tá a gente ligado? amadurece, Só a né? gente que- Porque se você viver uma vida de consumo espiritual, você vai consumir informação, vai consumir culto, vai consumir live, vai consumir conteúdo. Só que o crescimento tá no serviço. É. Então é quando você serve que você vai ter a picuinha com o irmão, vai ter o fulano que chega atrasado, vai ver aquilo. E isso vai gerar em você maturação. Senão você pega toda a informação que você tem e você faz o que com ela? Vai nada. Então o serviço é parte importante. E não dá pra servir sozinho. Então acho que Muito bom. a igreja precisa preservar isso, né? Esse senso de necessidade de ter uma vida comunitária, né? Senão cada vez as pessoas vão estar mais vivendo pra si mesmas. E o Thiago bate muito nessa tecla, né, de multiforme, de ser multiforme, cara. Tipo, Tá disposto a dialogar. tá disposto a e dialogar pensar. com outros tipos, idade diferente, estilo diferente, né? Isso Porque é bem provável que a igreja, por exemplo, que a gente tá propondo a ser hoje, não vai ser a mesma igreja que vai alcançar a geração daqui 20, 30 anos. Então, assim, a gente pode estar hoje atingindo a nossa geração, mas isso não significa que a gente vai atingir a geração dos nossos filhos. É verdade. Então, esse compromisso de sempre repensar, ele traz sempre um vislumbre de futuro. De, olha, eu sou insuficiente em hoje traçar um plano que vai atingir todas as gerações o tempo todo. Eu preciso estar em constante transformação para entender o que a próxima geração necessita, quais são as suas carências, o que a gente precisa enfatizar, né? Então, eu acho que isso é importante, esse olhar, sabe? E não se esquecer, lógico, jamais dos demais da igreja, né? Sim. Porque é eles que dão sustentabilidade, alicerce. Mas é uma igreja que olha com esse olhar, né, para a nova geração, uma igreja hoje que pensa no futuro. É uma igreja que está vivenciando o presente, mas com os olhos no futuro. E é muito louco que as igrejas estão esquecendo os jovens, né? Sim. Tá tipo, é meio que um... Ah, mano, quando eu crescer, eles vão vir aqui, sei lá, tá ligado? Mas é muito louco isso, porque a gente precisa ter muita atenção mesmo, realmente, cara, nos adolescentes. Muita gente não leva a sério, né? Os adolescentes, os jovens. Lucilene Mantovani, que Deus abençoe essa nova etapa. João e Lari. Abraços do Mantovani e da Lucilene, de Americana. Wagner Correia, pastorzão. Ó, o pastorzão tá aí, ó. Galera, aproveitando aí, ó. Oikos Coffee. Só chamar o Wagner, pastor Wagner, que além de levar um café de excelente qualidade, ainda vai receber uma oração e... Corre o risco de ser Pastorzão, batizado. se a pessoa não for batizada, o Wagner batiza também. Com garrafinha. Com garrafinha, é isso aí. E se tiver uma piscina lá do lado, vai na piscina, né? Não, mas ele é presbiteriano, então a vantagem é que ele pode usar a garrafa. Exatamente, exatamente. Mais prático, né? Mais prático. Que isso? É chuva? Tá chovendo? Ou é a Jéssica entrando com o carro? Ah, pode ser que é.